a serenidade é uma consequência dessa prática meditativa. Ela não, talvez não seja um objetivo em si, mas ela é Certo. consequência. A gente é como eu gosto de trazer analogias, porque as analogias às vezes trazem mais clareza pra gente. É como Uhum, realmente se claro. fosse um rio turbulento, assim, tipo, a margem do rio tá turbulenta. Uma chuva, né? Imagina uma chuva caindo no rio. E aí, pensando a meditação como o pacificar dessa chuva e a superfície do rio vai ficando mais tranquila. Quando a gente vai para práticas meditativas, a gente consegue dar uma aquietada em tudo isso que a gente vem experimentando no dia a dia. A gente tem muito estímulo, né? Diariamente, a gente recebe muitos estímulos, seja das redes Uhum. sociais, seja do trabalho, seja dos estudos, seja de casa, seja das nossas relações. A todo instante a gente está sendo estimulado por alguma coisa. É natural que essa superfície da consciência, da nossa mente, ela fique agitada. Ela tem Uhum. muito estímulo para ressoando ali. E aí, quando a gente vai fazer uma meditação, a gente vai dar uma pacificada nisso. Não através do esforço e do controle, porque não é a partir desse lugar que a gente medita, mas a partir do não controle. É a partir do tipo, eu vou abrir espaço e eu vou observar. E talvez o que a gente experimenta logo de cara é a agitação. A gente vê isso, Uhum. né? A gente, nossa, a mente está muito agitada. E aí, com o tempo, em uma prática só, com o tempo dessa prática, talvez você vai se serenizando. Você vai deixando Uhum. o seu corpo, vai entrando num estado mais relaxado, você sai desse padrão mais simpático, né? Simpático falando de sistema nervoso, de muita agitação, e aí você vai para um lugar mais parasimpático. A mente também vai se pacificando. Então, em uma prática, você já percebe que, como consequência, essa prática traz serenidade. Quando a Uhum. gente consegue manter uma certa constância, isso se reflete num estado mais prolongado também, né? Eu gosto muito de uma frase do Krenak, do Ailton Krenak, que ele fala que a gente tem que andar mais leve na Terra, que a gente está deixando marcas muito grandes, muito pesadas, né, Aham. no Aham. nosso caminhar aqui. E aí eu acho que a meditação ela conduz para isso, né? Tipo, como que a gente caminha mais leve, né? Pensando nesse caminhar também metaforicamente falando, que é Uhum. estar mais sereno aqui, né? Estar mais tranquilo aqui. E a meditação naturalmente conduz a gente para esse lugar, porque ela tem o seu propósito e o seu benefício no nosso corpo integralmente. Uhum. Pensando no corpo como a estrutura física densa, porque isso já é um campo de ação, né, de atuação da meditação. Como eu disse, vou deixar o meu corpo mais tranquilo, vou sair desse estado mais agitado do sistema simpático, vou começar a dar uma assentada. Isso vai entrando em camadas que são as camadas mais sutis também, né? Então a minha mente Uhum. vai se pacificando, a minha energia vai se estabilizando, meu campo energético vai se pacificando. Isso vai reverberando em camadas que não são necessariamente as camadas densas e físicas, né? Uhum. Uhum. Isso se reflete num estado que é o estado natural de você ficar mais pacífico. Mas nem sempre, né? E eu gosto de pontuar isso porque é importante a gente saber também que às vezes você vai meditar e você sai da meditação mais agitado do que você entrou, porque naquele dia, por algum motivo, você não consegue acessar isso, né, desse lugar de sereno. E o que você tem para perceber é a sua agitação. E você sai dali, Uhum. nossa, caramba, fui meditar para ficar mais tranquilo, saí mais estressado do que eu entrei. E acontece. Aham. Eu acho legal a gente não mistificar, né, a meditação e falar que é um processo muito que está ancorado na realidade. E a nossa realidade é uma realidade complexa. A gente pode dizer que um estado de serenidade leva a gente para um estado mais pacífico, né? E aí a gente Exato. sente essa sensação de paz, né? Uhum. Que não é descolada da nossa realidade, né? Eu acho que a gente se permanecer em paz não significa a gente se descolar da nossa realidade, porque a nossa É. realidade tem vários desafios, né? E quando eu enfrento um desafio, nossa, isso tirou a minha paz. Não necessariamente, né? Tipo, eu posso Uhum. lidar com o desafio, mas em paz.
Paz. internamente, né? A paz não necessariamente precisa ser algo que contrasta com os desafios da nossa vida. Porque eu acho também, e aí isso tem a ver com maturidade, eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, assim, vai tendo esses lugares de reflexão, a gente consegue ficar em paz com algumas coisas que tiravam muito a nossa paz antes e que aparecem enquanto desafio, e a gente lida com o desafio, a gente toma as ações necessárias, faz o que é necessário, mas a gente continua em paz. A gente continua. Uhum. Sim, e eu acho que esse lugar de estar em paz é um lugar também de muito da gente se conhecer, né? Tipo, saber quem eu sou, saber da minha centralidade, e não tem nada que vai me tirar desse eixo, porque eu tô aqui, né? Tô habitando esse lugar. Isso tem a ver com a serenidade, com certeza. Uhum. Isso com certeza tá relacionado. Eu gostaria que você deixasse umas dicas práticas para quem está iniciando na meditação, para quem iniciou e quer avançar um pouco mais. Para quem tá começando na meditação, uma dica que eu dou é não faça meditações muito longas, porque às vezes a gente quer começar a fazer uma Uhum. meditação e fica pensando, né? Eu preciso sentar 30 minutos em meditação. Isso é um tempo muito grande, 30 minutos, para quem não tá acostumado a fazer meditação. Eu sugiro que você comece com tempos curtos. Então, Uhum. uma coisa que é importante para quem está começando, como eu disse, eu acho que eu me senti muito perdido quando eu estava começando, não sabia o que eu tinha que fazer. Uma coisa que pode ser interessante para você que está começando é estabelecer um suporte. Usar a meditação a partir de um suporte meditativo. O que que é um suporte? Pode ser qualquer coisa. Em geral, a gente que está começando usa a respiração como suporte. Então, o que que é usar a respiração como suporte? É você ficar prestando atenção na sua respiração. E aí, você vai começar a pensar em um monte de coisa, e aí você vai perceber que você se distraiu e você não está mais prestando atenção na respiração. E sem nenhum julgamento, sem nenhum, ah, meu Deus, eu não estou conseguindo prestar atenção. Você simplesmente, sem julgar, você retorna a sua atenção para a meditação. Uhum. E aí eu sugiro que essa prática, ela seja de 5 a 10 minutos. Tenta manter uma constância aí de uma prática de 5 a 10 minutos e você vai aumentando. Então o suporte pode ser a sua respiração. O suporte pode ser alguma sensação no seu corpo. O suporte pode ser algum som, né? Você pôr um som de um mantra, por exemplo, e aí você vai ficar prestando atenção nesse som. Escolha algum suporte que você consiga direcionar a sua atenção. Isso, como eu Uhum. disse um pouco anteriormente, sobre o que Patanjali fala sobre dharana. Eu vou direcionar a minha atenção para algum ponto e vou tentar sustentar. No começo, já dizendo para que você não se frustre, no começo é muito difícil a gente manter a atenção nesse suporte. Se você não tem uma prática de treino meditativo, né? Porque, como eu disse, a gente tem uma tendência muito distraída do nosso dia, porque a gente tem muitos estímulos. Então, pode ser que no começo você consiga ficar um segundo no suporte e já somente já foi embora. E aí você volta. E aí você vai ficar fazendo esse movimento de voltar. Você vai perceber que com o tempo, esse retorno, ele passa a ser mais espaçado, né? Eu consigo sustentar mais, e aí me perdi ali e volto. Consigo sustentar mais. Então, eu acho que essa é a dica para quem está começando, usar um Uhum. suporte. Para quem já está praticando há mais tempo, que já tem uma prática meditativa um pouco mais aprofundada, eu acho que, assim, uma coisa que para mim é uma coisa que me ajuda é também usar o suporte. Então, eu sempre uso um suporte como Uhum. meditação e eu vou gradualmente, é como se eu tivesse, a minha prática meditativa é como se eu tivesse pequenas camadas, assim, né? Tipo, que eu vou adentrando. Então, primeiro, o meu suporte é o corpo. Então, eu chego e fico por alguns minutos só na sensação do meu corpo. Depois, o meu suporte é a respiração. E aí eu Uhum. gosto de fazer algum pranayama, né? Eu gosto de trazer alguma prática de respiração que seja fácil, que seja tranquila. Uhum. Por último, eu gosto de ficar completamente em silêncio. E aí eu não estabeleço um tempo específico. Eu vou vendo, mas eu ponho um cronômetro. Eu vou vendo até onde eu consigo ficar num estado que eu consiga ficar bem ali. Uhum.
E aí, para quem está avançando um pouco mais nas práticas, eu acho que isso também, se você tem um tempo, é interessante, porque você vai vendo também essa. Vou usar a palavra evolução, mas não é muito bem o que eu queria dizer. Mas você vai vendo essa evolução de qual é o tempo de permanência que você vai ficando em silêncio e você fica bem nesse silêncio, sabe? E você vai Legal. vendo que isso vai progredindo também. Vai chegando em lugares que você passa um tempão e você fala, nossa, caramba, parece que foi tão rápido. E eu acho que isso ajuda a gente a dar um passo a mais, assim, nas Hum. práticas meditativas.